E aí, meu povo, e aí, pessoas maravilhosas da minha vida, bom dia, bom dia. Já é sexta-feira, não é? E eu estou aqui já quase pronta. Falta secar o cabelo porque está calor. Não, é verão? É, está sol. Às vezes, tem minutos. Porque é assim, aqui 4 estações num dia. Então eu estou aqui aguardando que a princesa da casa acabo de se arranjar, está na maquiagem dela e muito bem, só que demora, vocês não vão imaginar. Isto para conseguir tirar ela de casa, meu Deus, eu ia, voltava, fazia as compras e voltava novamente e tinha tempo, enfim, vocês não imaginam, isto é difícil. Já tomei o meu cafezinho, enfim, estou aqui arranjada, pronta para ir, quer dizer, eu falei, falta secar o cabelo, mas isso é rápido também, porque o meu secador é daqueles bem rápidos, então é só dar um jeito mesmo, porque como não está assim muito calor, eu não vou sair porque eu estou meio apanhada, como vocês sabem aqui, congestionada, não é? Com esse resfriado ou rinite ou alguma coisa assim, e então não vou arriscar sair com o cabelo assim, não é? E está fresquinho, então eu vou secar mesmo. E eu estava aqui e resolvi então, já que estou à espera, não é? Eu depois mostro para vocês um pouquinho mais do nosso dia, mas já que estou aqui esperando que a Raquel se despache e fique pronta, eu resolvi vir aqui falar com vocês e desejar uma sexta-feira maravilhosa, feliz e abençoada para todo o mundo. É? Que é isso que a gente quer. E estava aqui pensando em algo que eu vi. Já não é o primeiro, já não é o segundo. Eu vi alguns vídeos falando da dificuldade que algumas pessoas têm. E os vídeos que eu vi até foi de pessoas brasileiros que mudam do Brasil para Portugal e estavam falando da dificuldade que têm depois em deixar as crianças e arranjar lugar para deixar as crianças e como é que tudo isso funciona. E no caso, pior ainda, da criança poder estar assim doentinha, resfriada ou com alguma virose ou com algum problema, um vírus, alguma coisa. Estavam falando então que isso dificulta muito a situação com o trabalho. E então eu estava pensando, não pensem que é só em Portugal, isso aí é sina do imigrante, é aquilo que acontece com qualquer pessoa que emigra e que não tem uma rede de apoio. Eu conheço diversas pessoas que vão para outros países, mudam para outros países, mas realmente vai a família toda ou quase toda. Então mudam com pais, avós, tios, primos e todo mundo mora junto e então nem dão quase conta, não fosse as tradições serem diferentes, não dão quase conta da mudança, não é? De terem mudado de um país para o outro, porque todo mundo vai atrás. Agora, é assim, quando a pessoa emigra sozinha, mas com filhos, ou um casal, só o casal e os filhos, tem que contar com essa situação também. É muito importante falar isso aqui. Aliás, eu tenho aí alguns vídeos falando no custo dos cuidados e onde deixar as crianças no Reino Unido, com quem deixar as crianças, como funciona. Falo nos preços, falo que é um serviço que eu considero caro aqui, e então é isso. Mas tem essa questão também. Eu falo aí, já tenho vídeos, então não vou estar aqui falando novamente, porque já tenho vídeos sobre isso. Hoje é mais para uma dica, assim, aqui é uma informação mesmo, porque é assim, se estiverem mudando realmente um casal, ou um pai solteiro, ou uma mãe solteira, só o pai e os filhos, ou só a mãe e os filhos, ou um casal com os filhos sozinhos, têm que acrescentar essa parte aí também ao orçamento da família, porque é muito importante. Porque é que eu estou falando isso? Porque não é só o orçamento. Imaginem, quando a mãe e o pai trabalham, têm que deixar a criança em algum lugar. Como eu já falei, já mostrei preços, já falei como funciona aqui no Reino Unido. Em Portugal é um pouquinho diferente e tem um pouquinho mais acessibilidade e mais acesso a mais serviço e horário mais alargado nas escolas. Aqui no Reino Unido o horário das escolas torna-se bem mais curto e mesmo que pague às child mothers, como eu falei, a alguém para tomar conta da criança, o horário geralmente não é tão alargado como uma pessoa
espera e pensa e precisa. Então fica bem difícil mesmo. Então é algo a ponderar muito, porque no caso de um casal, vou falar porque foi o nosso caso, por exemplo, têm sempre que saber uma coisa, tem um que vai ter sempre que ceder mais um pouquinho. Não vai ter hipótese de trabalhar em qualquer trabalho, ou no trabalho que desejaria, ou em qualquer um, porque vai ter sempre essa limitação, vai ter sempre que pensar, tenho ou não tenho capacidade de encontrar alguém que me tome conta da minha filha e que realmente eu possa deixar lá durante o horário de trabalho que me estão a oferecer. Tenho que pensar nisso. Tenho que pensar nos gastos, se é compatível a nível de gastos também ou não, mas tenho que pensar também em uma outra coisa. Se a criança fica doente com alguma coisa, um resfriado mais forte, aqui no Reino Unido, tem febre, tem que ir buscar a criança. A escola ou a ama, a babá, vai estar ligando, tem que ir buscar. Se ela está em contacto com outras crianças, não pode ficar. Então, vai receber uma chamada, estando no trabalho, para ir buscar a criança. E se não tiver rede de apoio, quem vai buscar a criança vai ter que ser o pai ou a mãe. Um dos dois. E aí vão ter que, o casal, decidir qual dos dois será. Eu vou confessar para vocês, aqui em casa, Depende, porque o trabalho do Rui atual é mais flexível do que o meu, porque eu, dando aulas, eu tenho que estar na escola durante aquelas horas e então não se torna tão flexível. E o do Rui é um pouquinho mais flexível. Então, nesse momento agora, poderia ser o Rui, mas também poderia ser eu. Porquê? Porque depois vem também o outro lado, a compreensão do trabalho. Se eu no trabalho chegar lá e falar que a minha filha não está bem, que a escola me ligou e que é para eu ir buscar, automaticamente eu vou, sem culpa, porque eles não me culpabilizam de jeito nenhum. A maioria dos trabalhos aqui no Reino Unido, eu até vou falar, é bem mais compreensivo do que em Portugal. Em Portugal é um pouco mais difícil essa parte também. Aqui no Reino Unido, regra geral, é mais compreensivo. Mas tem esse lado. Tem o lado de deixar no ar aquela situação. Será que é verdade? Será que vai mesmo? Sabem, quando o patrão, o empregador, vai ficar pensando... Será que foi mesmo isso ou será que a pessoa quis sair? Eu, graças a Deus, no meu trabalho, eu não tenho esse problema. Se eu tiver alguma situação que eu preciso de sair, eu saio. É algo que a gente não gosta, evita, mas há coisas que a gente não manda. E então eu tenho essa facilidade, graças a Deus. Mas, como eu falei, o Rui também tem. E então muitas das vezes é o Rui, porque o trabalho do Rui é realmente mais flexível nesse aspecto, a nível de horários do que o meu. Mas posso ser eu por esse motivo. Porque se o Rui estiver no meio de um trabalho e for longe daqui, por exemplo, serei eu. E então vou. E graças a Deus tenho essa vantagem que eu falei. Como eu trabalho numa escola, eles sabem como as coisas são e então não costumam pôr problemas em relação a isso. Tudo o que é da criança é fácil. Já para mim não é tão assim, contando com os adultos. Se eu estiver doente também, sem problema nenhum, como é lógico, não é? Se for assim, alguma situação de virose ou isso, eles até agradecem que a pessoa não vá para não contaminar mais ninguém. Então, é assim, graças a Deus, nesse momento temos, mas há trabalhos que não são tão fáceis, tão flexíveis e há situações em que às vezes a pessoa fica naquele impasse do empregador pensar, será que é mesmo isso? Não quero estar aqui. Talvez é errado. É. A lei fala que, a lei... Mas, já sabem, ninguém obriga o empregador a pensar de forma diferente, porque ele é que paga o salário no final do mês. E se ele depois tiver que, de alguma forma ou de outra, optar por outra situação ou por outra pessoa, eles se fizerem, o que é que a pessoa vai fazer? Nada. Então, fica isso. Quando não tem rede de apoio, fica essa dificuldade, fica esse custo acrescido e fica essa situação também. Então, é assim... pensem nisso, estabeleçam as vossas regras, estabeleçam tudo, venham pensando e tendo em conta toda essa situação. Porque claro que nós temos filhos e aqui em casa a prioridade é a princesa Raquel, não é? Então, é assim, para nós está bem claro e nem sequer se põe, ela se está doente, ela fica. Ela se está doente, um de nós tem que ficar com ela e ponto final. Sem culpa, sem cobrança. Porque é assim mesmo, mas é uma situação que a pessoa tem que pensar. Eu tenho visto muitas pessoas fazendo aí reels falando nessa situação e é verdade.
é uma situação que a pessoa tem realmente que ter em conta, porque a pessoa muitas das vezes está no trabalho, tem que sair de repente, porque se a criança está doente, se não há mais família à volta, se não há uma rede de apoio, seja família, sejam amigos, que possam ir buscar a criança, realmente a pessoa tem que sair do trabalho e ir buscar a criança. Mesmo que esteja na ama ou na babá, aqui no Reino Unido elas vão ligar com certeza e vão avisar se a situação tiver febre, se tiver vomitante, se tiver essas situações assim, elas vão ligar para ir buscar, porque realmente estar em contato com outras crianças não podem de jeito nenhum, porque há o perigo do contágio. E então vai receber essa chamada e vai ter que ir buscar na mesma. Não importa se é a escola, se é a pessoa que está tomando conta da criança. Então vai ter que ir na mesma buscar a criança. Então contem com isso, contem com os custos acrescidos e contem com o tempo. E depois contem também com o facto do empregador poder, peço desculpa aí, poder pôr em causa a situação e poder repensar a situação. Então não é fácil, não é. A lei até que protege, tenta, mas no dia a dia a gente sabe que às vezes não é assim tão fácil a aplicação como a gente gostaria. Então, sim, pensem nessa situação, porque é muito importante e é algo que devem tomar em consideração também. Uma sexta-feira abençoada para todos e um início de final de semana fantástico. É o que eu desejo a todo mundo. E vamos que vamos com tudo, que o que importa é a pessoa ter força, ter fé, acreditar e lutar, não é? Portanto, vamos para a luta!